Abra sua Bíblia em Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião, e em tudo para cada propósito debaixo do céu. Algumas versões falam sobre para tudo existe um tempo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o tempo de preparo. O quanto temos nos preparados para aquilo que realmente queremos viver. O quanto é importante a gente se preparar. O quanto você tem buscado esse preparo diante das promessas de Deus que você já recebeu, diante daquilo que já foi liberado sobre a sua vida, diante da certeza que você tem do que você vai viver, daquilo que Deus falou para você. O quanto você tem se preparado, o quanto você tem buscado esse preparo. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O quanto é importante você se preparar para você não ser surpreendido no meio do caminho. Quantas vezes você já tomou algumas decisões, ou você chegou a determinados níveis e foi surpreendido? Quantas vezes nessas surpresas do caminho que você teve, você desistiu? Ou você está, neste momento, nessa situação, e está paralisado, porque você não sabe o que fazer. Na realidade, é porque você não estava preparado para o que você está vivendo hoje. Qualquer pessoa que a gente perguntar diante de uma situação, diante de uma oportunidade, se ela está pronta, ela sempre vai falar que está pronta. Se alguém chegar e te fizer uma proposta boa de emprego, com um salário mais alto, dentro daquilo que você entende que é bom para você, e perguntar se você está pronto, você vai falar que sim. Se alguém te oferecer $1 milhão, você está pronto para receber $1 milhão? Se eu perguntar aqui, todos vão levantar a mão. Claro que eu estou pronto. Mas se eu perguntar, você está preparado para receber $1 milhão? A pergunta já muda, a conversa muda. Porque se 1 milhão chegasse na sua conta hoje, o que mudaria? O quanto você está preparado emocionalmente para administrar? O quanto você está preparado emocionalmente devido aos ataques que você vai receber? O quanto você está preparado para falar não para algumas pessoas? Então, quando a gente fala do tempo de preparo, ele é fundamental para que você tenha êxito em cima daquilo que você faz. E eu quero falar sobre 3 tópicos aqui hoje com você. O primeiro deles é a importância do preparo. Abraham Lincoln disse assim, se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, gastaria 6 afiando o meu machado. Olha que interessante. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. Como é que a gente age no dia a dia? Se você tivesse 8 horas para cortar uma árvore, quantos minutos você estaria afiando o seu machado? Aliás, você iria afiar o seu machado? Ou você já iria para a execução? Com a falsa ilusão que o quanto antes você começar, mais rápido você termina. Mas sem perceber que existe um tempo para isso, para o preparo. Tem um provérbio chinês que ele diz assim, se quiser derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo amolando o machado. Você vê que não tem como você não amolar o machado. Como que anda o seu machado? O quanto você tem amolado ele? Ou você não percebeu que ele está cego e você não está conseguindo fazer aquilo que realmente você se propôs a fazer? Então é algo para a gente refletir. A importância do tempo de preparo. Porque se você se preparar da maneira correta, você vai ganhar tempo. E tempo a gente sabe que é a moeda mais importante que existe. Uma vez que você perdeu, você não recupera. E em cima disso, quanto realmente eu tenho uma preocupação e busco esse preparo. Quando a gente vai para a Bíblia, quanto tempo Moisés teve de preparo? Em Atos 7:23 diz assim, e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Isso quer dizer que ele ainda estava com os egípcios. Atos 7:30 diz assim, completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quer dizer, 80 anos.
E ele, com 120 anos, Deuteronômio 34, 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Quer dizer, 80 anos de preparo para 40 anos de execução. Quando a gente fala de Josué, Josué levou quase uma vida inteira acompanhando Moisés. Quando a gente traz e fala um pouco sobre Davi, quanto tempo Davi teve de preparo? Davi, quando foi ungido rei, o que ele fez? Ele chegou para os pais dele, para a família e falou: a partir de agora, o quarto maior é o meu, não quero que vocês usem esse cômodo da casa, porque ele agora está reservado para mim. Meu café eu quero servir das 10 horas da manhã, de preferência frutas, porque eu preciso manter a forma. Foi isso que Davi fez, gente? Ele continuou na sua rotina. Só que a sua rotina, na realidade, era um tempo de preparo para algo que ele ia viver. Quando Davi se deparou com o gigante, ele tinha um tempo de preparo antes para derrotar o gigante? Tinha. Porque ele já tinha derrotado um urso, ele já tinha derrotado um leão. Olha que interessante. Então, a rotina dele, na realidade, foi o preparo para aquilo que ele ia viver, para a oportunidade que ia chegar para ele. Tanto que, quando ele olhou o gigante, ele não pensou duas vezes: eu consigo, eu já passei por isso, já passei por algo parecido. Então, ele vai lá e derruba o gigante. Só que tem algo interessante aqui. O que acontece depois que Davi derruba o gigante? Inicia-se um novo preparo na vida dele. Porque através do gigante que ele derrubou, agora inicia-se uma nova fase. Agora ele vai ter acesso ao palácio. E ele foi ungido rei. Agora, acessando o palácio, ele realmente está iniciando o tempo de preparo dele para se tornar rei. Quer dizer, o período antes do gigante foi um tempo de preparo para derrubar o gigante. E depois do gigante, inicia-se um novo ciclo agora, para que ele possa se tornar rei. Então, você precisa ter clareza que, de repente, o preparo que você está tendo hoje é para você derrubar um gigante ali na frente. E quando você conseguir, vai iniciar um novo. Por quê? Porque você mudou de nível. Porque você mudou de fase. Porque agora vai vir um novo tempo na sua vida. Agora vai vir algo novo, do nível que você chegou. Porque você se preparou para aquele nível e você o alcançou. Agora você vai se preparar para um outro nível. E Davi, a história de Davi nos mostra isso. Quantos anos Jesus se preparou? 30 anos para 3 anos de ministério. Jesus ficou 30 anos se preparando para exercer 3 anos de ministério. O quanto você tem buscado? O quanto você tem se preparado? Você já olhou quantos projetos você tem na sua mão, de extrema responsabilidade, ou projetos que você sabe que vão te levar a um outro nível, e você não está se preparando como deveria? E aí as coisas não estão acontecendo, você não entende por quê? E aí o seu dia é cansativo, ele é puxado, você chega em casa com a sensação de que não fez nada, porém você não parou o dia inteiro. O quanto você vem se preparando para o que você está vivendo hoje? E o quanto você tem se preparado para o que você vai viver amanhã? Porque se você tem uma rotina puxada, se você não para o dia inteiro, se você chega em casa cansado, com a sensação que ainda não fez tudo o que deveria, tem algo errado aí. Talvez você está com o seu machado precisando ser amolado. Mas como você não tem esse entendimento, você passa o dia inteiro com um machado cego tentando derrubar a árvore. Você não vai conseguir. Então, existem momentos que a gente precisa parar, refletir. Será que realmente eu estou preparado para aquilo que eu estou vivendo? Será que eu estou preparado para o nível que eu cheguei? Vocês sabiam que não é difícil chegar no primeiro lugar? Sabia que não é difícil chegar no topo? O difícil é se manter? Muitas pessoas chegam no topo, muitas pessoas mudam de nível, mas nem todos permanecem. Porque ela só estava pronta, ela não estava preparada, ela não teve um tempo de preparo para viver aquilo. Então é importante que tenhamos essa reflexão. Porque olha só que interessante, o que acontece quando a gente não se prepara?
Você é surpreendido com situações que podem paralisar você. Inclusive, tem pessoas aqui que estão paralisadas diante de situações que ela não sabe o que fazer. O medo já a dominou a tal ponto que ela não sabe. E ela faz um tempo que ela está na mesma situação. A falta de preparo, ela faz isso. A falta de preparo, ela te traz um desgaste emocional. Desgaste físico, se você descansar, você dormir, você recupera, mas o desgaste emocional, não. O desgaste emocional, ele acaba com você. E às vezes a falta de preparo acaba com você, emocionalmente falando. Porque você não se preparou para o que você estava vivendo, porque você olhou de fora e falou, quando eu chegar ali eu vou estar bem, eu vou ser feliz. Só que você não imaginava que quanto mais você cresce, maior é a pressão. Você não sabia que quanto mais você avança e mais você cresce, maior são os problemas que aparecem para você. Poxa vida, mas não era assim. Eu olhava as pessoas, eu olhava no Facebook, no Instagram, todo mundo era feliz. Porque você só se baseou pelo que você vê nas redes sociais. Você esqueceu que existe um processo, que existem bastidores. Os bastidores as pessoas não mostram. Eu mostrei um bastidor hoje. Filmei a minha esposa lá no avião. Quase quebrou meu dedo. Apertando, assustada. São bastidores. Emocionalmente, mexe. Só que são bastidores que a gente não tem acesso. Você só descobre quando você chega. Por isso que você precisa se preparar. Prejuízos financeiros. Quantas pessoas já quebraram? Porque não se prepararam realmente como deveriam. Quantas pessoas estão com dificuldades financeiras? Porque estão vivendo algo que eles não se prepararam. Problemas no relacionamento. Quantos relacionamentos já foram finalizados, já foram perdidos? Pela falta de preparo. Quantas vezes você já não ouviu alguém falando assim, eu era feliz e não sabia? Como assim eu era feliz e não sabia? Então é porque você não se preparou para o que você está vivendo hoje. A falta de preparo afeta o seu relacionamento. A falta de preparo, ela faz com que você desista. Porque a maioria das pessoas, elas não fracassam, elas desistem. E em sua grande maioria é pela falta de preparo. Você não aguenta a pressão. Algo que você sonhou, você chegou, você desistiu. Olha que interessante. A falta de preparo, ela faz isso. Então, por isso que você precisa se preparar. Vamos falar agora no segundo tópico. Eu quero falar para vocês como funciona um processo de preparo. Porque existem dois tipos. Eu vou falar de dois tipos de um processo de preparo. Existe o seu processo de preparo e existe o processo de Deus. Então, você pode se planejar, você pode se preparar, mas existe também um planejamento que Deus tem na sua vida. O tempo de preparo de Deus na sua vida. No seu processo de preparo, você planeja de acordo com a sua visão. Olha que interessante. De acordo com a sua visão, você se prepara. De acordo com aquilo que você entende que você vai alcançar, você se prepara. De acordo com o seu conhecimento intelectual, de acordo com o seu conhecimento atual deste momento, você se prepara para o próximo nível. De acordo com as suas condições financeiras, você se prepara. De acordo com a sua coragem, com a sua ousadia, você se prepara. E de acordo com os seus sonhos, você se prepara. Mas quando a Bíblia fala dos sonhos de Deus para a nossa vida, o que eles são? Muito maiores. Então, o seu planejamento, o seu tempo de preparo é de acordo com a sua visão, é de acordo com o seu sonho, de acordo com as suas condições financeiras. Só que o preparo de Deus para a sua vida, ele é muito maior. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. E aí, então, você tem um desafio. Porque você se preparou para aquilo que você vê. E Deus está te preparando para aquilo que você não imagina. Quando a gente fala do preparo de Deus, para ficar mais claro, vamos acompanhar um pouquinho a história de José? Abra sua Bíblia em Gênesis 37, 9. Gênesis 37, 9.
você vai entender um pouco como é que funciona o preparo de Deus na nossa vida. Como que Ele age na nossa vida sem a gente perceber. Gênesis 37, 9, todos acharam? Gênesis 37, 9 diz assim: depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. A primeira etapa aqui do preparo de Deus para a sua vida, Ele te dá a visão. Aqui José recebeu a visão. Mesmo sem ele entender, mas ele recebeu. Para você entender, os planos de José eram esses? Não. Ele tinha os planos dele de acordo com a visão. Aí Deus mostra para ele algo. Se você pegar Davi, é a mesma coisa. Deus mostra para Davi, fala, ó, você foi ungido rei. Então já mostrou o que vai acontecer, igual José, mesmo sem ele entender. Então a primeira etapa, Deus te mostra a visão. A segunda, depois que você teve a visão, Deus te insere num processo. Você pode olhar lá em Gênesis 37, 28, desce um pouquinho. 37, 28 diz assim, ó: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Neste momento, José é inserido num processo. Você recebeu a visão, você ficou todo feliz. Você só esqueceu que existe um processo. Aí Deus insere você num processo. Porque Ele tem planos para você. O terceiro ponto, Gênesis 39, do 3 ao 4. Vira a sua folha aí. Aqui começa o preparo de José para a administração. Quer dizer, Deus mostrou a visão, inseriu num processo, agora realmente começa um preparo para a administração. Gênesis 39, 3 diz assim, ó: quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Olha que interessante, José primeiro foi inserido no processo, agora ele chega na casa de Potifar e Potifar entrega tudo para ele administrar, porque ele percebeu que Deus tinha graça com a vida de José. Aqui começa uma preparação para o que José vai fazer lá na frente. Ele está num tempo de preparo. Gênesis 39, 7. O preparo para vencer as tentações. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha deitar-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixa aos meus cuidados. Aqui José resiste à tentação. Por que ele primeiro foi inserido na gestão, na administração, e aqui até quando a gente fala da carne, ele foi tentado e ele consegue resistir? Porque imagina a tentação que ele poderia sofrer quando ele se tornasse governador. Imagine um assédio que ele teria se tornando governador do Egito. Então você vê que até a questão da tentação da carne, ele foi inserido. Deus o preparou antes para o que ele ia viver. Gênesis 39, 22. Aqui a gente vai entender o preparo com pessoas difíceis. Quem aqui no dia a dia conhece pessoas difíceis de lidar? Levanta a mão. Forte, hein? Gênesis 39, 22 diz assim: por isso o carcereiro encarregou José de todos que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. Aqui começa um preparo com pessoas difíceis, porque aqui José começa a tomar conta da prisão. Como você acha, como você imagina que era esse convívio lá dentro? Você acha que os presos eram todos educados com José? José, por favor, eu estou com fome. José, por favor, está calor, você pode me trazer um pouco de água? Vocês acham que era assim? Ou não? Como vocês imaginam? Porque eu acredito que, claro, tirando a questão da superlotação, vamos dizer assim, mas não é muito diferente do que é hoje. Não era um lugar agradável para se estar, não era um lugar tranquilo. Então ali ele começa
a conviver com pessoas difíceis. Porque imagine quando ele realmente assumiu o governo, que ele começa a guardar e as pessoas não tinham alimento e vinham negociar com ele. Todo tipo de pessoa vinha negociar com ele. E essa negociação, com certeza, ela não era tranquila. Mas ele já tinha sido preparado, porque ele ficou um tempo cuidando do presídio. Gênesis 40, 18. Avança um pouquinho na sua Bíblia. Em Gênesis 40, 18, a Bíblia diz assim, ó: e disse José, esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Aqui, ele começa o preparo para mudar de nível, porque é aqui a hora que ele revela o sonho dentro da cadeia. Então aqui as pessoas descobrem que ele tem o dom da interpretação. Você vê que até isso aconteceu, ele foi preparado, porque depois ele ia revelar o sonho de Faraó. Então aqui ele continua sendo preparado. E a sua vida espiritual? Você vem se preparando? Você tem se preparado? Porque você mudou de nível. Quando a gente muda de nível, gente, você não muda só no seu dia a dia, você não muda só na questão financeira, no mundo espiritual também você muda. E o quanto você tem se preparado para os ataques que você vai receber? Quando você recebe uma bênção, o quanto você tem essa clareza que, peraí, eu fui abençoado, Deus liberou uma bênção sobre a minha vida, então isso quer dizer que agora o nível de ataque também vai mudar. Eu preciso começar a me preparar. Mas você não vai se preparar para o que você está vivendo hoje, você vai se preparar para o futuro. Porque a bênção que você recebeu, se Deus liberou, é porque você estava pronto e preparado. Deus não antecipa e Deus não libera sem você estar preparado. Por isso que tem coisas que ainda não aconteceram. Porque se Ele liberar hoje, você vai ter um problema financeiro. Se Ele liberar hoje, você vai ter um problema emocional. Você vai ter problema de relacionamento. Apesar de você ter certeza que você está pronto e está preparado. Só que a certeza que você tem é de acordo com a sua visão. Dentro da sua empresa, quando você tem um projeto, você compartilha com a equipe? Você compartilha para ter visões diferentes? Cada pessoa ela vai olhar por um ângulo. Não, mas eu tenho certeza, a ideia é perfeita, foi Deus que me deu. Perfeito. Mas o quanto você planeja, você tem estratégia? Quantas semanas você fica para colocar um projeto em andamento? Quantas coisas você já vem insistindo e ela não avança? Será que não é porque o seu machado está cego e ele precisa ser amolado? É para você refletir. O terceiro ponto que eu quero falar com você é como se preparar. Cleito, como que eu preparo com o sonho que eu tenho e com aquilo que Deus tem para a minha vida? Como que eu faço com o planejamento que eu fiz, e eu sei que Deus tem coisas maiores, mas eu não imagino o que são, mas como que eu posso juntar as duas coisas? Abra em Abacuque 2, versículo 1. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível, sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Aqui Deus está dando uma direção, como você vai se preparar. O que você pode fazer para te ajudar no seu planejamento? Cleito, não entendi. Olha só. Escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. O que Deus está pedindo para você aqui? Você tem uma meta, você tem um objetivo, tem algo que você sabe que vai acontecer na sua vida? Escreve, coloca num lugar legível. Tem situações que você vai colocar, exemplo, é uma meta na empresa? Coloque em um local que a sua equipe possa ver. Como a Bíblia fala, quem passar correndo, possa ler. Cada vez que eles passarem e olharem para aquilo, eles vão lembrar da visão. Eles vão lembrar do objetivo. Eles vão lembrar para onde eles estão indo. Cleito, a minha meta eu não posso compartilhar. É algo pessoal, perfeito. Coloque em um lugar que você, toda vez que você passar, você vai se recordar. Você vai lembrar daquilo. Isso vai te ajudar nas tomadas de decisões. Isso vai te ajudar a não ir para o caminho errado. Isso vai te ajudar
a não perder recursos financeiros. Por quê? Porque a todo momento que você passar, você vai se lembrar daquilo. E outra, a questão de você escrever, você vai materializar aquilo que está na sua mente. Você só vai escrever aquilo que você tem clareza. E é isso que Deus está nos ensinando aqui. Escreva, para que a todo momento você possa se recordar daquilo, para que você não perca o foco, para que você não perca o objetivo. Quem tem um hábito de escrever, quem já faz isso, sabe o quanto dá resultado. Quais são suas metas para 2020? O que você planejou para 2020? Se você não escreveu em um lugar, e se não foi um lugar legível que você constantemente esteja recordando, pode ver, não aconteceu nada ainda. No final do ano você escreveu algumas metas, e até agora, nada. Aliás, você nem lembra quais foram as metas que você colocou. Você lembra de algumas, todas não. Tanto se você pegar onde você escreveu, você fala, caramba, é verdade, eu tinha colocado isso aqui. Ou tem meta que você viu e não percebeu. Coloque em lugar legível, com letra legível, que você possa ver. Um local de fácil acesso. Se tem mais pessoas envolvidas, coloque um local que elas possam ver, para que elas te ajudem. Quando a gente vai aqui para o versículo 3, Deus continua dando algumas direções sobre como esse tempo de preparo vai acontecer, como planejar. Abacuque 2, versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Vamos agora pegar esse versículo, vamos repartir ele, vamos entender cada fala que está tendo aqui, para vocês terem clareza de como você vai se preparar com os seus planos em cima daquilo que Deus tem para você. Pois a visão aguarda um tempo designado. O que Deus está falando aqui? Existe tempo para as coisas acontecerem. Por quê? Porque você precisa se preparar. Assim como Eclesiastes, que nós começamos falando, existe um tempo para as coisas acontecerem. E muitas vezes, a gente fala assim, não, mas tudo é da vontade de Deus, é do tempo de Deus. Eu, por experiência, tem coisas que já estão prontas para ser entregue para você, pelo menos na minha vida já aconteceu, e eu não estava preparado, Deus não tinha como entregar. Eu lembro que eu tinha muita vontade de ir nos Estados Unidos, há alguns anos atrás. E aí eu orava, Senhor, o Senhor sabe, está se desenhando, eu já entendi, a qualquer momento vai acontecer. Eu já estava pronto. E eu tinha também o desejo de ir a um culto, assistir um cantor. E olha que interessante, eu recebi a proposta de ir para os Estados Unidos para ver esse cantor. Você vê como Deus é maravilhoso, né? Ele junta os dois. Ele falou, peraí, você queria isso, você tem vontade de ver ele louvando, eu vou juntar os dois. Vou te levar para lá e você ainda vai adorar. Aí eu recebi a proposta. Um amigo meu me ligou e falou, Cleiton, como é que está o seu passaporte? Tinha acabado de tirar. Porque eu tinha certeza que eu ia. Falei, acabei de tirar. Está zeradinho. Pronto para ser usado. Pensa na alegria. Ele falou, muito bom. E como é que está o visto? Então, está no processo, ainda não saiu. Ele, poxa, cara, que pena. Semana que vem tem um evento e a pessoa que ia não vai poder ir mais, eu ia te levar comigo. A gente ia para o congresso nos Estados Unidos, você ia me acompanhar. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não estou acreditando. Ali eu entendi que a bênção chegou, mas eu não estava preparado. Ou você acha, não, Cleiton, mas se foi preparado por Deus, Deus ia dar um jeito. Você acha que Deus ia mandar eu entrar pelo México? Não tá, você não está preparado, mas vamos fazer o seguinte, eu vou quebrar seu galho, você vai entrar pelo México. Não. Então ali ficou muito claro para mim, quantas bênçãos já estão prontas para ser entregues para você, assim como aconteceu comigo, e você não está preparado.
E aí o que eu fiz? Acelerei o processo, tirei o visto. Fui para os Estados Unidos? Fui, em uma outra ocasião. Porque a bênção ela vai ser entregue, ela vai chegar. Mas só que se eu tivesse realmente preparado, eu tinha recebido ela antes. E Deus não quebra princípio. Eu até pensei assim, falei, não vai. Não vou entrar pelo México. Então é importante você ter essa clareza, que você precisa se preparar. Existe um tempo. O tempo, muitas vezes, é o seu preparo. Depois ele fala assim, ela fala do fim. O que ela está falando aqui quando ela fala do fim? Quando você planeja, o final é justamente aquilo que você colocou no papel. O final é aquilo que você desenhou. Então, exemplo, se eu coloquei como objetivo subir até aqui, quando eu cheguei aqui, o que estava escrito lá no objetivo? Subir aqui. Ela fala do fim, o final é aqui. O que eu tenho que fazer quando eu chego aqui? Agora eu preciso fazer um novo planejamento. E muitas vezes a gente esquece. Você coloca no papel, pode ter pessoas que colocaram uma meta para 2020 e já alcançaram. E se eu perguntar assim, tá bom, qual é a próxima? É verdade, né? Não fiz. Porque você planeja, aquilo acontece e você paralisa. Você não pega e renova. Bom, já cheguei nesse nível, agora eu vou fazer um novo. Não, pode perceber, passa-se um tempo para você novamente colocar outra meta. Cleiton, eu planejei comprar um carro. Comprei, ok. E agora? Qual que é o próximo passo? Não, calma, agora tem que pagar. Não é assim. Você tinha planejado comprar, você comprou, agora você vai para o outro nível. Você precisa se planejar, você precisa... Porque senão você entra numa zona de conforto, porque é isso que acontece quando você planeja, realiza e não renova. Você começa a girar e não sai do lugar. Porque aquilo que te motivou, exemplo, se o seu objetivo era chegar aqui em cima, aquilo que te motivou a chegar aqui em cima, agora você precisa de uma nova motivação para avançar, para chegar no outro nível. Por isso que aqui ela fala do fim. E não falhará. O que Deus está falando aqui? Vai acontecer. Fica tranquilo. É só você se preparar. Vai acontecer. Ainda que se demore. O versículo fala, ainda que se demore. Mesmo se você achar que está demorando, o que ele falou antes? Vai acontecer. O quanto você tem fé, o quanto você acredita, o quanto você crê que vai acontecer, mesmo se estiver demorando. É isso que Deus está falando para você. Você achou que está demorando? Fica tranquilo, vai acontecer. Prosseguindo aqui, olha só, espere-a. É como se estivesse falando, não desista, espera, calma. Eu não já falei que vai acontecer? Calma. Porque ela certamente virá. Aqui Deus está reforçando. Vai acontecer, tenha fé, não desista. Aguarde um pouquinho. Mesmo se você está achando que está demorando, calma. Vai chegar. E não se atrasará. O versículo termina, e não se atrasará. Deus atrasa, gente? Com Deus existe atraso? Não existe atraso com Deus. Ah, mas está demorando. Para um pouquinho. Se você achou que está demorando por quê? Deus está esperando quem se preparar para receber. Então não é que Deus se atrasa, Deus não se atrasa. É você que não está pronto, é você que não está preparado. É você que realmente não fez aquilo que precisava ser feito. É você que não fez tudo aquilo que é possível, que está na sua mão. Porque Deus age no impossível. O possível é nossa responsabilidade. E o quanto você realmente tem essa clareza do que precisa ser feito? O quanto você entende que as coisas não aconteceram ainda porque você não está fazendo o que precisa ser feito? A questão é que todo dia você está orando. Todo dia você está pedindo. Senhor, abençoa. Mas eu estou te abençoando, meu filho. Porém, você precisa fazer a sua parte. Você precisa se preparar. Olha só, ela está pronta para ser entregue. Você precisa se preparar. Eu achei que era só tirar o passaporte. Não precisava ter pressa para tirar o visto. Não, a bênção chegou.
Deus deu só um sustinho, ó, só para você entender, para você ficar mais atento. Quando eu falar, para você correr mais. Não ficar aí olhando para o tempo. Eu vou te mandar, mas ó, era para você ter ido agora. Então, entenda o que Deus está falando para você hoje. Tem coisas na sua vida que não aconteceu porque você não se preparou. Você vai receber. Ainda que você ache que está demorando, não está demorando. Ela já está pronta. Ela só não foi entregue porque você ainda não está preparado. Cleito, mas eu já estudei. Eu já entendi. Todo dia eu estou trabalhando em cima disso. Sabe por que então que ela não chegou? Porque ela é muito maior do que você imagina. E o preparo que você está tendo é de acordo com a sua visão. Mas o que Deus vai te entregar é muito maior. Então não basta só o que você está fazendo, você precisa fazer mais. Porque a Bíblia fala que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Então se você já vem se dedicando, se você já vem se preparando, se você está amolando o seu machado, é porque a bênção ela é muito maior do que você imagina. E por isso que Ele não entregou. Fique de pé. Eu vou orar por vocês. Então entenda que se ela ainda não aconteceu, é porque Deus vai te surpreender. Se ela ainda não chegou, se você acha que está demorando, é porque realmente você não tem noção do que Ele vai fazer. Eu vou convidar você para vir até a frente, eu vou orar por você. Para que você saia daqui hoje com clareza do que realmente precisa ser feito. Para que você saia daqui hoje preparado para aquilo que Deus vai entregar. Pode vir até a frente, você que quer receber essa oração. Para que você saia daqui entendendo o que precisa ser feito. Para que Deus possa te dar o discernimento e a sabedoria necessária para você receber a sua bênção, para que você possa mudar de nível, para que você faça a coisa certa, para que você tome as decisões que precisam ser tomadas, para que você, quando você sair daqui, quando você chegar na sua casa, quando você começar a orar, Deus vai falar direto ao seu coração. Deus vai falar direto ao seu coração, Deus vai falar com você através da palavra, Deus vai falar com você através do louvor, e Ele vai falar de uma maneira que você vai entender. E tudo aquilo que vinha te paralisando, sem você perceber, a partir de hoje, não vai mais fazer parte da sua vida. Aquele medo que vinha impedindo você de tomar a decisão que você precisa tomar, não vai mais fazer parte da sua vida. Porque hoje você sai daqui com uma direção. Hoje você sai daqui sabendo o que realmente precisa ser feito. Hoje você teve clareza no seu tempo de preparo. Você teve clareza que você precisa se preparar mais, porque a bênção que Deus tem para você, ela é muito maior. E ela não tem a ver só com você. Ela é maior porque, na realidade, aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai abençoar muitas outras vidas. Através da sua vida, vidas serão impactadas. Através da sua vida, vidas serão transformadas. Pessoas vão conhecer, vão ter uma experiência, vão encontrar com Jesus através da sua vida. E você não vai precisar falar, é só por aquilo que você pratica. Porque Deus vai te dar esse discernimento, Deus vai te dar essa sabedoria. Por isso que a bênção ela é tão grande que você nem imagina o que Deus vai fazer na sua vida, os lugares que Ele vai te levar. Tem orações que você fez que você já até esqueceu. E Deus vai te surpreender. Vai ter momentos que você vai receber algumas bênçãos que você vai falar, caramba, realmente um dia eu orei por isso. Porque Deus cuida dos detalhes. Deus vem cuidando dos detalhes e você não vinha percebendo, mas a partir de hoje essa história vai mudar. A partir de hoje, você sai daqui com uma nova direção. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua casa. Pai, abençoa seus filhos. Que eles saiam daqui, Senhor, com a clareza que eles precisam. Que a partir de hoje, Pai, a cada dia eles se preparem para aquilo que o Senhor tem na vida deles. Que a partir de hoje eles sejam surpreendidos, Senhor, com as bênçãos que o Senhor vai derramar sobre a vida deles. Que a partir de hoje, Pai,
eles fiquem mais tempo se preparando para receber a tua bênção. Que os dias deles sejam dias produtivos, que eles avancem, que eles tenham o discernimento, que eles tenham a sabedoria que precisa, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para eles. Que eles não te desviem dos teus caminhos, Pai. Que eles não se desviem, que eles façam aquilo que o Senhor quer que eles façam, que eles realizem, Senhor. Que não saiamos do centro da tua vontade, Pai. Que a partir de hoje tenhamos essa clareza. Que a partir de hoje, Pai, estejamos mais próximos de Ti, estejamos mais sensíveis à Tua voz, com discernimento correto, para fazer aquilo que o Senhor espera. Que seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas, Pai. Que sejamos surpreendidos com aquilo que o Senhor tem para nós. E que a cada dia possamos abençoar outras pessoas, outras vidas, com aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.